Sejam bem-vindos, fãs do Fidedigno. Eu sou o Bruno e hoje eu vou falar um pouco sobre a série WandaVision, a primeira série do universo cinematográfico Marvel para o Disney Plus. Vamos nessa? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu convido vocês a se inscreverem aqui embaixo, tá? E marcar o sininho para vocês serem notificados quando tiver conteúdo novo. E também não esqueça de deixar o seu like aqui antes do vídeo começar. A série WandaVision se passa após os acontecimentos de Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, após o Thanos estalar os dedos dele e apagar metade da vida de todo o universo. Se você não lembra direito de tudo o que aconteceu com a Wanda antes dos acontecimentos de WandaVision, eu vou trazer aqui um resumo para que vocês entendam o que aconteceu para que a Wanda se tornasse quem ela é hoje dentro do universo cinematográfico Marvel. Os pais da Wanda e do Pietro morreram num ataque na cidade de Sokovia quando armas contrabandeadas das indústrias Stark caíram próximo à casa deles. Eles ficaram presos nos escombros por vários dias e do lado da cabeça deles tinha uma bomba escrito lá, Indústrias Stark. E esse foi o primeiro de muitos acontecimentos que foram trazendo um enfraquecimento da mente da Wanda e uma obsessão por vingança por parte dela. Logo após isso, Wanda e seu irmão se submeteram a alguns experimentos da Hydra para que eles pudessem desenvolver habilidades. Esses experimentos só foram possíveis, com a manipulação do cetro de Loki. A Hydra usou o cetro de Loki para despertar certos poderes que estavam inertes dentro do Peter e da Wanda. Vale lembrar que esses acontecimentos aconteceram ali um pouco antes do filme Vingadores: A Era de Ultron. A gente vê o Tony Stark e o Bruce Banner tentando criar um androide para tornar o sonho do Tony real, que é colocar meio que uma armadura ao redor do mundo para que nenhuma outra invasão, como a invasão Chitauri, destrua a Terra, como foi em Nova York. Isso acaba dando muito errado, porque o Ultron acaba despertando, ele assimila o Jarvis, que era a inteligência artificial que o Tony usava para controlar tudo, desde as armaduras até um sistema de defesa muito avançado. Ele assimila o Jarvis e é só ladeira abaixo. Quando o Ultron ganha conhecimento, quando ele tem conhecimento da Wanda e do Peter, ele recruta os dois para começar a vingança deles contra os Vingadores. Nesse meio tempo, o Ultron tenta criar para ele um corpo definitivo, algo que não fosse que fosse mais resistente para uma luta não só com os Vingadores, mas com qualquer resistência que a Terra pudesse ter o desejo dele, que era a destruição da raça humana. Esse corpo foi criado com alguns dos materiais mais avançados que tinham na Terra naquela época. Para completar, o Ultron colocou na testa desse corpo, que ele estava fabricando, a joia que estava dentro do cetro de Loki, que mais tarde foi revelado como a joia da alma. Após Wanda e o Peter darem uma sova nos Vingadores e muitos outros acontecimentos, os Vingadores conseguem roubar esse casulo com o próximo corpo do Ultron. Eles levaram isso até a Torre dos Vingadores. Lá, Thor revela que tem uma visão, existe algo que suga a vida de toda a Terra, e no centro está aquilo que está dentro do casulo. Thor, depois disso, alimenta o casulo com seus raios e o Visão desperta. Vale lembrar que logo após despertar, o Visão é capaz de empunhar o Mjolnir. Se você não sabe o que é o Mjolnir só pode ser empunhado por quem é considerado digno. Assim, os Vingadores passam a confiar nele de primeiro. Durante a batalha em Sokovia, Peter perde a vida. Esse é o segundo fato que leva a Wanda cada vez mais para o fundo do poço. Mas vale lembrar que nesse momento, a Wanda e o irmão já haviam se aliado aos Vingadores por terem percebido que o Ultron era uma ameaça muito maior. Após derrotar o Ultron e seus Minions, os Vingadores decidem por formar uma equipe mais concisa, mais enxuta, para realizar certas atividades ao redor do mundo. Em Capitão América Guerra Civil, os Vingadores, com uma equipe formada pela Viúva Negra, Falcão, Capitão América e Wanda, eles tentam impedir uma ameaça do Ossos Cruzados. E ele, nesse momento, no filme, ele está tentando roubar uma arma biológica que coloca em risco grande parte de vida na Terra. Apesar de todo o treino, jogadas ensaiadas por parte dos Vingadores, Wanda acaba matando grande parte das pessoas que estavam em um prédio. Esse foi o terceiro acontecimento, o que deu origem ao Tratado de Sokovia, ou a Lei de Registro do Herói. O quarto acontecimento vem de Vingadores de Guerra Infinita. Enquanto Wanda e Visão tentam ter uma vida normal, longe de tudo e de todos, eles são emboscados pelos lacaios do Thanos. Eles vão até os dois na tentativa de recuperar a joia da alma que está na testa do Visão para dar mais poder para o Thanos para que ele possa realizar os planos loucos dele. Eles são resgatados pelo Falcão, pelo Capitão América, que estava sumido há bastante tempo, e pela Viúva Negra, e se juntam assim novamente aos Vingadores. Durante o cerco de Wakanda, Wanda se vê obrigada a destruir a joia da alma e destruindo Visão no processo. Após ela matar o Visão para destruir a joia, Thanos, já com a joia do tempo, ele restaura a joia e o Visão só para recuperar a joia e matar o Visão no processo.
Alguns minutos depois, com o estalar de dedos de Thanos, Wanda é apagada da realidade, assim como metade da população do universo. Agora que você sabe tudo que ajudou a fragilizar a mente da Wanda, vamos voltar pra série? WandaVision estreou no dia 15 de janeiro de 2021 no Disney+. A série conta com o retorno de Wanda e Visão para o universo Marvel, sem ao certo a gente saber como eles chegaram ali. Os 2 primeiros episódios da série contam uma história bem diferente da que estamos acostumados a assistir nas telonas. O primeiro episódio da série faz homenagem a sitcoms dos anos 50, como Leave It to Beaver, I Married John, Father Knows Best, The Donna Reed Show e algumas outras. A atuação de Elizabeth Olsen e Paul Bettany são condizentes com o universo em que eles estão inseridos e com a narrativa que eles estão tentando contar, e nos garantem ótimas risadas. Com a intenção de garantir que os dois vivam uma vida mais próxima do normal quanto possível, aquela realidade os coloca como um casal vivendo num típico subúrbio americano como nas séries dos anos 50. Os efeitos práticos, o posicionamento das câmeras, a narrativa até inocente e os diálogos também só corroboram com o que a gente está assistindo. Teoricamente uma sitcom, né, dos anos 50. Wanda é o que consideravam por muito tempo como a dona de casa perfeita, quando ela assume uma persona que é completamente diferente com o que foi estabelecido sobre a personagem nos últimos 6 anos em que ela está presente no UCM. Toda a série será dirigida por Matt Shakman. O cara foi responsável por dirigir episódios de The Good Wife, Game of Thrones, The Boys e muitas outras séries. A direção do episódio é concisa e mostra que sabe para onde ela tem que ir, o que ela tem que fazer, enquanto faz homenagem para as mais diversas décadas da TV americana. Uma das coisas mais interessantes no episódio é o primeiro easter egg, é a data 23/8, 23 de agosto. Muitos acreditam que essa data marcada no calendário se refere à data na D23 de 2019 em que WandaVision, assim como outras atrações do Disney Plus, foram anunciadas. Já teóricos da internet afirmam que essa data, 23/8, 238, se refere à edição Avengers 238. Esse quadrinho conta uma história focada no Visão, enquanto conta com a presença de Monica Rambeau, a primeira Capitã Marvel. A capa da edição 238 coloca o Visão e outros heróis da Marvel contra o vilão Moonstone. Essencialmente, o quadrinho aborda a tentativa deles de trazerem o Visão de volta à vida, após ele ser ferido gravemente pelo Aniquilador. Realmente, esse primeiro episódio e a data batem com a edição 238 do quadrinho, em que o renascimento do Visão é abordado, além da presença de Monica Rambeau, mas as ligações não acabam aqui. A edição que mostra os ferimentos do Visão é a edição 233, em que é revelado que o Aniquilador criou um campo nulo, um tipo de campo de força que tem como intenção fundir a Terra com a zona negativa. O Visão no quadrinho tenta literalmente atravessar um campo de força criado por um personagem mágico que ameaça a existência da Terra. Isso parece ser exatamente o que a espada está tentando fazer em WandaVision. O segundo easter egg é o tradicional cumprimento de Sokovia, né? Se você lembra bem os acontecimentos da Era de Ultron, você vai lembrar como Wanda fazia para manipular os Vingadores, né? Ela ia até próximo da cabeça deles e usava os poderes dela, manipulando assim. O terceiro easter egg da série vem de um comercial de TV, né, que passa entre os atos do episódio. Esse comercial mostra a torradeira Stark, com um tic-tac e uma luz piscando que lembra muito uma bomba prestes a explodir. Alguns apontam que os comerciais presentes nos episódios são referentes aos traumas vividos por Wanda, né? Cada um desses 4 traumas que eu contei ao longo da primeira parte do vídeo estão presentes, né? São mostrados de certa forma entre os comerciais dos episódios. O primeiro deles foi uma bomba das indústrias Stark que matou os pais deles, e o segundo vou falar daqui a pouquinho. Como citei anteriormente, o primeiro trauma de Wanda foi ver seus pais morrerem em decorrência, né, de um ataque de terroristas que usavam a tecnologia das indústrias Stark. E a partir daí foi só ladeira abaixo. Ainda tem mais um acontecimento que foi para mim um dos pontos altos do primeiro episódio, que foi a cena do jantar. Se você assistiu, você sabe do que eu estou falando. Aquela parede, né, da impressão dos anos 50 que a tradicional sitcom dá, muda quando aquela realidade parece prestes a colidir. Quando Wanda e Visão veem que aquilo está começando a dar errado ou fugindo do controle deles, o esquema de câmera muda, né, dando uma impressão de profundidade na história e até mesmo de uma realidade diferente da que a gente está vendo a partir das câmeras da sitcom dos anos 50. E assim mostrando o nervosismo de Wanda e Visão diante de acontecimentos que estão prestes a sair do controle deles. O easter egg final vem um pouquinho antes
dos créditos do episódio. Esse easter egg é o logo da agência de inteligência Espada. Tá? Se você não sabe quem são eles, vou deixar um artigo linkado aqui na descrição desse vídeo, tá? Para que vocês possam ficar por dentro de tudo. Espada é um acrônimo para Equipe de Supervisão, Pesquisa, Avaliação e Defesa Alienígena. Agora vamos para o segundo episódio? O segundo episódio da série faz uma homenagem clara à série A Feiticeira, lançada em 1964. A abertura da série é a prova mais escancarada disso, porque faz uma clara homenagem colocando o Visão e a Wanda no lugar dos protagonistas da série, numa animação incrível. Enquanto a narrativa da série enriquece e evolui, somos apresentados a sitcoms dos anos 60, com o início das gravações externas de séries de TV e um maior aprofundamento enquanto são deixadas algumas pistas em lugares específicos para que a gente possa perceber mais na frente. O segundo episódio mantém o ritmo daquelas séries, né, lançadas na segunda metade do século XX, com diálogos inocentes, mas que divertem, enquanto deixa cada vez mais easter eggs e mostra que Wanda não está preparada para abandonar aquela realidade que ela considera perfeita. O primeiro easter egg do segundo episódio vem das camas separadas, né, que nos remetem a I Love Lucy e a censura que ela sofria na década de 50. O segundo easter egg do episódio vem daquela abertura animada que eu citei anteriormente, que faz referência à série A Feiticeira, e que em determinado momento a gente pode ver meio que a forma do vilão Galactus e alguns outros easter eggs que, se você piscar, você perde. Alguns dos easter eggs da abertura animada do segundo episódio vêm da run de Tom King do quadrinho Visão. Isso pode ser visto especificamente no minuto 3, no segundo 27, 3:27 do episódio. Se você der pause, você vai ver o Visão atravessando o chão e vai ver alguns desses easter eggs ali. No quadrinho, o Visão tentou ter uma vida normal, humana até. Ele construiu um cachorro sintozoide, por isso os ossinhos. Ele calçou chinelos, também podem ser vistos bem rapidamente. E também foi desafiado pelo vilão chamado Green Reaper. E nesse momento, exatamente nesse tempo, 3:27, você consegue ver o capacete desse vilão. Ainda no segundo episódio, esse easter egg é visto por Wanda em cima de um arbusto na frente de sua casa, um helicóptero com a logo da Espada, né? A agência que a gente já citou aqui. E algum tempo depois a gente conhece a vizinha de Wanda, Agnes, vivida pela atriz Catherine Hahn. Agnes apresenta Wanda ao grupo de esposas, né, de Westview, que é a cidade fictícia onde se passa a série, e Wanda conhece Dory, que é a líder do grupo, né, que é aquela mulher que todo grupo assim tem, né, que é uma megera, mas que ela tem contato com todos na cidade, e se você quer conseguir alguma coisa, você tem que ter pontos com ela. Alguns apontam que Dory faz parte da Espada da agência. Outra personagem que Wanda conhece ao longo do segundo episódio é Geraldine, vivida pela atriz Teyonah Parris. Se você acompanhou o período de desenvolvimento da série, você sabe quem é essa atriz da vida. Mas se você não acompanhou e quer esperar para descobrir o segredo, que é o mistério, né, que a série te reserva, eu vou parar por aqui. Se você ficou curioso para saber quem é a personagem que é essa atriz da vida, só assistir a cena pós-crédito desse vídeo aqui, beleza? A edição do episódio é tão brilhante quanto a do primeiro, e ela causa na gente um enorme desconforto quando aquela realidade está sendo perturbada. Apesar de deixar a gente preocupado, esse episódio faz a gente rir muito mais do que o primeiro e se mostra imensamente mais divertido. E de certa forma mostra até onde a manipulação de Wanda pode chegar para que aquele mundo perfeito dela não seja perturbado de forma alguma. Além do helicóptero com a logo da espada que eu citei anteriormente, em determinado momento do episódio a gente consegue ver um homem se infiltrando naquela realidade, o que leva a Wanda a mudar rapidamente os acontecimentos desse episódio, dando cor a ele e encaminhando a série para o seu terceiro episódio, que estreia na semana que vem. Os 2 primeiros episódios de WandaVision estão disponíveis no Disney Plus e a série ganhará episódios novos toda sexta-feira. Mas conta pra gente, o que você achou dos episódios? Você pegou todos os easter eggs que eu trouxe aqui? Meu nome é Bruno, essas foram as minhas impressões do episódio. Espero que vocês tenham curtido. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Se você ficou até aqui esperando a cena pós-crédito do episódio, tá bem. A atriz Teyonah Parris, na série WandaVision, dará vida a Monica Rambeau. Nos quadrinhos ela foi a primeira Capitã Marvel.
E a personagem também esteve presente no filme da Capitã Marvel, ambientado em 1995. Se você quer saber mais sobre Teyonah, sobre a Capitã Marvel, sobre a Monica Rambeau, eu vou deixar um artigo linkado aqui na descrição desse vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima.